A palavra está em João, capítulo 11, versículo 35. João, capítulo 11, versículo 35. A palavra em João, capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou. E é só isso. Como só isso? É só isso. Jesus chorou. De todas as passagens da Bíblia, essa mostra uma comoção por parte do Senhor Jesus Cristo. Uma comoção. Fala bem claramente: Jesus chorou. A palavra de Deus diz que Jesus teve uma situação em que expulsou as pessoas que estavam fazendo barganhas dentro do templo. Lembram disso? Isso também foi uma situação incomum, né? Mas aqui também é uma situação nova no contexto, né? Que mostra realmente a comoção do nosso Senhor Jesus. Por que Deus me levou a buscar essa palavra? Primeira pergunta que talvez você possa se fazer: por que Jesus chorou? Por que Jesus chora? Por que Jesus chora? Por que Jesus chorou? A palavra de Deus, ela tem algo interessante. Se você tirar uma palavra dela, inutiliza ela. Essa palavra que, se você tirar, inutiliza o poder da palavra, é amor. Porque a própria Bíblia nos ensina que Deus é amor. Agora venham pensar comigo, tá? Por acaso o amor seria uma situação em que você se alegra com o sofrimento dos outros? Isso seria amor? Amor está muito longe de religião. Amor está muito longe de qualquer outra situação, que seja uma teoria, que seja uma filosofia, que seja qualquer coisa. Amor, quando você pensa em amor, você pensa em algo bom, algo que te faça bem, algo que faça bem aos outros, algo que faça bem para o contexto onde você vive. Se você viveu num lar que tinha amor, certamente você se sentia muito bem naquele lar. Concordam comigo? Ora, se Deus é amor, e a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o quê? Deus amou o mundo. Se vamos pensar na questão de amor, você vai entender se é pai ou mãe. Por quê? Porque você deseja para o seu filho, Gláucia, o melhor. E você vai fazer de tudo para que teu filho, Gláucia, tenha o melhor. Muitos pais dizem assim: eu tive muitas dificuldades na vida e eu quero fazer com que o meu filho não passe por elas. Que ele não tenha as mesmas dificuldades que eu tive. Que ele não tenha as mesmas agruras que eu tive. Deus é amor.
E amor só se pensa numa situação chamada relacionamento. Daí vem a palavra religião. Religião vem do grego religare, do latim religare, que é ligar novamente. Obviamente que essa palavra religar, religião, ela se desvirtuou um pouco. Tornar a ligar o homem a Deus. O que eu quero falar essa noite é a respeito dessa situação aqui. Por que Jesus chorou? E dali eu vou mexer numa coisinha que as pessoas talvez não gostem muito, que se chama tradição, que se chamam costumes, que se chamam valores que vão perpassando de geração em geração, que fazem com que as pessoas elas se tornem como se fossem robôs. E Deus não te fez um robô, em qual liga e você para na frente e diz glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não. Deus não te fez um autômato. Deus não te fez. Deus te deu características próprias. Tanto é que cada um de vocês é diferente, mas é único perante Deus. É diferente, mas é único perante Deus. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais que todos os tesouros do Egito, e ainda estão tirando tesouros do Egito. Vocês sabiam disso? Que acharam mais uma tumba? Ainda hoje tem tesouros no Egito, mas uma alma, uma vida, vale mais do que todos os tesouros do Egito. Uma só vida. Porque Deus te conhece, Deus te ama. E Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Se você entender isso, você vai entender porque o Espírito Santo se chama o Consolador. O que um consolador faz? Enviarei para vós um consolador. E por consolador digo o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Este vos guiará. Se você for uma pessoa que se sente desamparada, você vai entender que Jesus era desamparado, ou foi desamparado. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Jesus falou isso na cruz. Jesus foi tentado, Jesus foi provado, e a Bíblia nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então olhe, entendam o que é amor. Entendam que nós vivemos numa igreja em que a palavra que mais deve ter lugar se chama amor. Se você é carente de amor, Deus é amor. Deus é amor. Acompanha comigo porque Jesus chorou. Diz assim: a história diz que Jesus estava em um local e Lázaro de repente ficou enfermo e com febre. Aí o que elas fizeram? As irmãs dele, que nós falamos hoje, né? Maria e Marta. Provavelmente puseram panos quentes, né? Panos úmidos
né, para aplacar a febre. Também fizeram uma massagem nele com óleo, que era o costume, tal. Fizeram de tudo. E cada vez mais ia piorando a situação de Lázaro. E aí, então, chamaram os médicos, e os médicos disseram, olha, a situação de Lázaro realmente é grave. Contrataram provavelmente alguém que foi correndo, que corria bem, né? Seja com um bom camelo, sei lá, um cavalo, e seguiu em direção onde estava Jesus para dar um recado, que teu amigo estava enfermo. E Jesus foi logo? Não. Aí nós vemos uma situação assim, né, que Jesus não foi logo. Jesus não saiu logo, correndo. E eu imagino que Maria e Marta, o coração delas estava muito agoniado. Por quê? Porque Lázaro, elas já tinham perdido pai e mãe. E Lázaro era o único homem da família. E só o homem trabalhava. E trazia o sustento para casa, na sociedade que tinha naquela época. Então, o fato de Lázaro morrer seria uma situação terrível, não é verdade? Concordam comigo? Amém? É? Amém não, né? Sim, que amém é assim seja. Só o fato de Lázaro morrer já era uma situação difícil. E eu acho que elas ficavam na janela esperando. Será que Jesus já veio? Né? Será que Jesus está vindo? Ou escutavam alguma coisa, já estavam, né? Ali. Mas Lázaro morreu. E os amigos foram consolar e tal. E Jesus veio. Agora, se vocês observarem uma coisa aqui, ó. Isso está em João, capítulo 11, versículo 17. Diz assim, preste atenção. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Não quando ele morreu, né? Quando ele havia sido enterrado. Já faziam 4 dias. Por que 4 dias? Isso tem um sentido. Porque entre os judeus acreditava-se que em até 3 dias o espírito poderia voltar novamente, a pessoa poderia voltar a viver. Depois do 4º dia, esquece, não teria como. Interessante, não é verdade? Às vezes, as causas que nós temos, às vezes, os problemas que nós temos, já estão fedendo, que nem sepulcro caiado. Ou seja, o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro já em fase de apodrecimento. Mas vamos entender o que Jesus fez. Então, diz o seguinte, ele foi lá, Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Quem saiu ao encontro? Marta. Marta era uma pessoa que fala que ela estava varrendo e cuidando da casa, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, né, escutando a palavra. Lembram dessa passagem de Maria e Marta? Né? Que a Marta chegou e disse assim, né? Ó, tu não te importa não de eu estar aqui trabalhando e ela ficar ali sentada do teu lado? Né? Aí Jesus disse, olha, Marta, Marta. Quando ele falava 2 vezes era complicado, né? Que aí vinha uma chapuletada daquelas boas, né? Marta, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. E diz assim, ó, ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, quando ela encontrou, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. O que ela
falou aqui? Ela falou que se ele estivesse há 4 dias antes, ou mais, Lázaro estaria vivo. Às vezes, nós entendemos que a Bíblia, em falando do nascimento de Jesus, ela tem uma cronologia de mais de 2000 anos, correto? Há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu, correto? Novo Testamento, 2000 e alguma coisinha. O que acontece na vida cristã da gente, como aconteceu na vida de Marta, é não acreditar no Jesus de agora. Muitas denominações, elas acreditam no Jesus de 2000 anos e pouco atrás. O Jesus de ontem. E tentava limitar Jesus, porque ela acreditava no Jesus de 5, 6 dias atrás. Mas ela não acreditava no Jesus do agora, da situação agora, nesse instante. Então, muitas pessoas creem que Jesus é poderoso, creem que Jesus fez todos aqueles milagres, mas era o Jesus de 2000 anos atrás. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, é um Jesus de agora. Entenderam? O meu Jesus e o teu Jesus é um Jesus de agora. Mas tudo bem. Aí ela continuou e diz assim, mas ainda agora, já deu uma alegrada em Jesus, olha só. Primeiro deu uma entristecida em Jesus. Que ela disse assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela disse uma coisa certa agora, mas ainda agora, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus, eu acho que deve ter pensado, isso, eu gostei dessa palavra. Aí disse Jesus, teu irmão ressurgirá. O Jesus de quando? De 2000 anos ou o Jesus de agora falou isso? O Jesus de agora falou isso. O Jesus de agora falou isso. Ele disse assim, teu irmão ressurgirá. Se Jesus fala, teu irmão ressurgirá, uau, agora. Olha a resposta de Maria. Eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Viram? Vou jogar lá para frente agora. Já que o Jesus do passado não resolve, vamos tentar então lá a ressurreição do último dia. Vamos jogar lá para frente, para o futuro. Não é o Jesus de agora. É o Jesus do futuro. Sim, lá na frente, eu sei que Ele vai ressuscitar, na ressurreição dos mortos. Botou lá na frente. Aquele ânimo de Jesus, acredito que fez aqui. Certo? Quem sabe, no futuro, Jesus me cura. Quem sabe, no futuro, eu serei abençoado. Se eu me comportar direitinho, quem sabe Deus me abençoa, né? Marta. Mas Jesus sabia que Marta gostava mesmo de varrer a casa, né? Tudo bem. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela,
sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O que tem a ver isso com o contexto, né? Aí já nem falou que tinha... Não. Ele perguntou, né? Ele falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso, Marta? Aí ela falou, sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo. Sim, Senhor, eu sei que tu é Jesus Cristo, que tu é Messias. Christos em grego é Messias, né? Que é Meshin em hebraico. Que tu é Messias, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tá, e aí? Que resposta, né? Vai falar de A, fala em Y, né? Uma coisa totalmente distonante, né? No contexto. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre aqui te chama. Opa! Agora não é Marta que gostava de varrer a casa, mas era Maria. Maria, num contexto, gostava de ficar onde? No contexto, lembrando da história de Maria, aos pés de Jesus. E o que ela fazia aos pés de Jesus? Ouvia a palavra. Opa, já não é mais alguém que gosta só de ficar no varrer da casa, né? De cuidar das afazeres do dia a dia. É alguém que ouve a palavra. Essa vai acertar. Por quê? Porque ela ficava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Foi a mesma mulher que pegou e quebrou o vaso de alabastro que falou ali e ungiu Jesus e perfumou toda a casa. Isso também tem uma pregação, porque era o dote dela. Para ela casar, ela tinha que guardar esse dote. Ou seja, ela estava entregando o casamento dela. Ela estava entregando tudo para Jesus, que era para o sepultamento de Jesus. E diz então, que Maria, chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre aqui te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi se encontrar com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, ele não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, não saiu de lá. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, Maria não. Maria não falou isso. Maria falou isso. Não, Maria, tu me ouviu falar tantas coisas maravilhosas, Maria, tu viu eu fazer tantas coisas, Maria, e tu vai falar isso? Ela falou isso. Não, Maria, sim, falou isso. Não, Maria, falou. Quem era o Jesus que ela estava falando? O Jesus de 4 dias, 5 dias atrás, da mesma forma que Marta. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito, com letra minúscula, o espírito dele mesmo, e perturbou-se. Por quê? Eles não entenderam nada. Eles não entenderam que eu sou a ressurreição e a vida. Eles não entenderam que eu sou o que sou, estava presente naquele exato momento, e que nada poderia ser impossível perante Jesus. A palavra viva estava ali. Perguntou ele, onde o pusestes? Porque não adiantava mais falar nada. Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E veja só, mas alguns disseram, não podia ele
que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Olha as dúvidas já, né? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Então, por que Jesus chorou? Por causa que ele convivia na casa de Maria o tempo inteiro, e Marta. A Bíblia fala que ele era frequentador daquela casa. A Bíblia fala que ele estava ali presente. E hoje ele está presente aqui. Ele não estava presente só lá. Ele não estará presente. Ele está presente. Porque a palavra de Deus é bem clara, que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas como ouvidor, para se fazer cumprir a minha palavra. Então a palavra de Deus esta noite irá se cumprir na sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo de hoje está aqui. Entenderam? Não de ontem, não do futuro, mas o de agora. E diz aqui, era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disseram Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Marta falou de novo, a pérola dela: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Ou seja, para quê? Para que mexer em uma coisa que fede, que já está morta, enterrada? Para que mexer nos teus sonhos que já estão mortos e enterrados? Mas quem enterrou eles? Foi Jesus que enterrou eles? Se são os sonhos de Deus para a tua vida, eles vão se cumprir. Se forem os sonhos de Deus para a sua vida, eles se cumprirão. Eles vão se cumprir, entendeu? Vai se cumprir. A promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir. Então, ele disse: tirai a pedra. Provavelmente os judeus falavam assim: não tira a pedra que está fedendo. Aí Jesus falou: tirai a pedra. Aí então as 2 irmãs estavam dentro de uma situação. Ou elas obedeciam à tradição judaica, os judeus, que representam tudo aquilo que é, né, de doutrina humana, ou eles obedeciam à palavra do mestre. Ou elas obedeciam à palavra do mestre. Elas tinham 2 opções. Qual você escolheria? Pois é, mas na vida às vezes a gente não ouve a palavra do mestre. Às vezes a gente ouve a palavra de qualquer um que vem e diga alguma coisa para nós. Não, isso aí, esquece. Está fedendo. Já foi. Está morto e enterrado. Que? Tu vai mexer nisso? Não. Foi. Acabou. Está morto e enterrado. Aí Jesus diz: tirai a pedra. O tirar a pedra, quem fez? Foi Jesus que foi lá e mexeu? Não. Marta e Maria, os homens que estavam lá, todos tiveram que pegar, porque a pedra era grande. Às vezes demanda um esforço nosso para a gente tirar a pedra. Jesus tem a solução, a Bíblia tem a solução para os problemas. A Bíblia tem a solução para a nossa vida. A Bíblia diz que quando nós queremos ser bem-sucedidos, ela diz uma coisa: faça. Quando ela diz que para tomarmos cuidado que isso vai dar, né, perda total, né, não faça. Por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. Mas se Ele diz faça, faça. E se Ele diz não faça, não faça. Mas eles tinham 2 opções. Eles podiam escutar os judeus que estavam lá e riam. O que ele vai fazer? Né? E quando você vai para tirar a pedra, as pessoas vão rir de ti. E aqui diz o seguinte: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Então Jesus disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste, porque a multidão estava... Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu sempre digo uma coisa, e eu vou dizer algo agora, esta noite, porque eu estou sentindo o Senhor de falar para você. Acaso é demasiadamente impossível o Senhor teu Deus colocar uma mesa farta no meio do deserto? Lá, de novo. Acaso é demasiadamente impossível o Senhor teu Deus colocar uma mesa farta no meio de um deserto? Não. Se você disse não, muito provavelmente esta mesa farta estará sendo estendida diante de ti, para a glória do Senhor. Se você creu nisso, essa mesa farta está profetizada na tua vida, no meio do deserto. Desertos não foram lugar para se viver, foram locais para ser passados, e não você permanecer neles. Se você estabeleceu sua tenda em um deserto, sinto muito, você está errando. Os desertos foram feitos para serem atravessados, e os beduínos sabem muito bem disso. Mas, em suma, o que eu quis dizer? Eu quero dizer que Deus, Ele é um Deus não limitado a uma religião. Deus não é limitado a uma filosofia. Deus não é isso. Deus é amor. E se Deus é amor, Ele tem o melhor para a sua vida. Qual é o problema dessas duas, Marta, Maria e tal? Se acostumaram com situações de normalidade. Tudo bem, cura uma dor de cabeça, cura tal, mas um câncer, uma paralisia, uns tumores no útero, uns miomas, e você não pode ter filho? Qual é o Lázaro? E qual é o Jesus? É o Jesus de 2000 anos atrás, que curava, né? Legal. Mas hoje? Agora? Não, nesse momento? Ou quem sabe, esse Jesus que fala, Bíblia, ele se compadece de mim e me cura, e me transforma, ou me auxilia nesse momento de dificuldade? Aqui, eu quero só ler uma coisa para complementar. É muito fácil você se esquecer e errar, porque a Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, e nós erramos porque não conhecermos o poder de Deus. Isso está em Mateus. Mas eu quero falar assim, que é muito fácil nós nos tradicionalizarmos. O que é nos tradicionalizar? É começar a fazer as coisas automaticamente, roboticamente. Senta, levanta a mão, faz as coisas, mas não pensa o que está fazendo. Não entende que Deus é um Deus de liberdade, não de libertinagem, mas de liberdade. E a consciência de equilíbrio, é a consciência de quem você é, onde você está e para onde você vai. Ou seja, morar no céu, junto com Deus. Mas eu quero falar para vocês aqui, assim, diz assim, Jesus falou isso em Marcos, capítulo 7, versículo 5. Diz assim, Marcos, capítulo 7, versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas:
por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar de jarros e de copos e de muitas outras coisas semelhantes a estas, que não têm nada a ver com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Agora você imagine, você casada, casado, ou seu marido chega assim um dia à noite, todo perfumadinho, bonitinho, com uma carta na mão, dizendo o seguinte: querida, estimada esposa, venho por intermédio desta solicitar que esta noite eu possa dormir contigo. Você vai dizer algo bem profundo e belo, né? Funciona assim? Um relacionamento funciona assim? Não. Um relacionamento é algo natural. É algo livre. Não é um encontro social. Não são preceitos arraigados, sabe? Não é um semblante sisudo, mas um semblante de alegria. É difícil expressar isso, mas é algo que vem de dentro profundamente, e não é como um conta-gotas, mas são rios de água viva que fluem dentro de ti, e é isso que nós devemos viver. Eles viviam tradições. É muito fácil se tradicionalizar, é você perder aquela intimidade com Deus. Coisa que Marta gostava de limpar a casa, era quase certo que ela não ia entender aquilo, mas Maria, que ficava aos pés de Jesus, Maria ouvia a palavra, Maria tinha muita intimidade com Jesus. Jesus falava coisas maravilhosas para ela. Jesus tocou tanto o coração de Maria, que Maria pegou e deu o melhor dela. O vaso de alabastro, que deu o casamento dela. E é lembrada até hoje por causa disso. Então ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, isso é religião. Mas seu coração está longe de mim. Honra-me com tradições como lavar de jarros e de copos. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E às vezes você não é livre e tenta prender outras pessoas dentro de uma coisa chamada religiosidade. Impede que a pessoa tenha acesso a um poder de Deus, que é algo descomunal, algo que eu gosto de sentir. Eu conheço o mundo espiritual, que desde quando era criança ele se manifestava a mim. Hoje eu tive que pegar uma serva do Senhor e ir lá dentro orar. Por quê? Porque eu estava opresso e triste o dia todo. É uma batalha entregar isso aqui para vocês. O mundo espiritual não brinca, não. O diabo, ele sabe muito bem que ele quer te tradicionalizar, botar você em usos, costumes e coisas que não tem nada a ver com a liberdade cristã. Nós fomos libertos do cativeiro da mentira. Não significa também que agora a gente vai viver dissolutamente, Entenderam bem? Não, não é isso. É com sabedoria, é com sapiência, entendendo que Deus é um Deus de relacionamento e que Deus de agora, Ele pode fazer
aquilo que você precisa. Não amanhã, mas agora. Agora. Nesse instante, nesse momento. E olhem só. Agora, para encerrar. Que diz assim, ó. Carta da igreja em Éfeso. Isso está em Apocalipse. Então, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte. Olhem bem. Para encerrar. Abram lá em Apocalipse, capítulo 2, 2. Diz. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Então eles estavam dizendo aqui que eles conhecem as obras, sabem que eles não gostam das coisas más, e ele diz assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que aconteceu aqui? Aqui ele está dizendo que era diligente, que até tinha boas atitudes, começou muito bem, sabe? Que não suportava os maus, que não gostava das coisas erradas, que era uma pessoa boa, só que deixou o primeiro amor. Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Quem está apaixonado 24 horas por dia? Né? Então, o que acontece? O coração começa a bater, né? Sudorese nas mãos, na verdade. E quando vai falar com a menina, né? Não parece aqueles carros antigos, né? Não pega, pegou, sabe? Não sai, não sai, né? Fica, não parece aquilo? Não, né? Depois, bem passa, não é verdade? O tempo passa, né? E tudo aquilo, daquela descarga hormonal vai-se, né? Fica uma coisa mais controlada, mas no começo, né? Eu lembro quando era adolescente, era tremedeira, né? Assim na mão, né? Se chegasse no lado e dissesse oi, então era um infarto quase, né? Não é verdade? O primeiro amor, ele nos dá aquela sensação de que Deus é comigo. Uau! Nossa, coisa boa, né? Aquela sensação boa. Cadê? Onde é que está aquilo? Que você lia aquela palavra e olhava para aquilo que Deus revelava para ti. Nossa, como é que eu nunca li isso na minha vida? Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Você está dizendo aqui, vocês se tradicionalizaram, vocês se acostumaram. Diz aqui em Paulo, né, que está falando, olha só. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para a Bereia. Tendo chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, quando você recebe uma palavra, vai lá na Bíblia e vê se é isso mesmo. Você tem um norte, entende? Você tem uma direção. Quando você recebe essa palavra, vai lá, analisa as coisas, aprende. A Bíblia diz, procure apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E cuidado para não se acostumar com as coisas, para não fazer as coisas como um autômato, como um robô.
Isso é religião. Jesus não pregou isso, não. O que o Espírito Santo anseia? Ter uma comunhão profunda contigo. Você tem que ter reverência a Deus, e você tem que ter temor de Deus, mas você tem que arrazoar com Deus. O que é arrazoar? Vinde e arrazoemos. Conversa com Deus. Expõe as tuas situações para Deus. Que Deus de agora vai sim intervir nos teus problemas. E mesmo que esteja fedendo, um lugar pútrido que fede, vai ter um aroma de um bálsamo de vitória para a sua vida. Vai exalar um bom perfume. E isso que estava pútrido, que você ia jogar fora. O que você faz quando uma coisa fede? Lixo. Jesus vai transformar em vida e bênção. Quando? Quando? Agora, hoje, neste momento. Você crê? Você crê? Que Jesus vai trazer à existência de volta aquilo que estava morto? Pode ser um emprego, pode ser seu casamento, pode ser sua vida espiritual e sua comunhão com Deus. Pode ser que você se tradicionalizou, pode ser que você saiu da igreja. Eu digo assim que a palavra de Deus, no começo da vida cristã, é que nem peixe. Peixe. Quando você come peixe, o que você faz com a espinha? Espinha do peixe. Você vai tirando e vai comendo a carne. Assim também a palavra de Deus. Vai destrinchando ela, vai tirando aquilo que é espinhoso, que às vezes tem uns espinhos, tá? E vai se alimentando dela. E isso vai trazer vida para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se põe de pé agora, vamos orar. Eu me recordo muito. Quando eu era jovem, e eu não era cristão, eu era cristão, mas não era um cristão, era um cristinho. Eu não entendia a palavra, eu vivia por tradição, que me passaram. E realmente as pessoas faziam isso com zelo, achando que estavam fazendo algo bom. Mas eu estava deixando de desfrutar algo melhor, que a religião não podia me dar. E eu sempre sentia um vazio no meu interior. E eu lembro que quando eu era criança, eu sempre falava assim, porque a minha vida era muito conturbada. Eu falava assim, Deus, bem pequenininho, 7, 8 anos de idade, se tu existes, muda a minha vida. Eu nunca esqueço que eu via os demônios, espíritos imundos, como eu estou vendo vocês na escuridão. Na escuridão. Escuro, assim, do jeito que está o microfone, eu conseguia ver os contornos deles. Vários. Então, o mundo espiritual, ele existe. Mas Deus, com seu poder, fez isso aqui, ó. Com eles. E conseguiu me livrar desse jugo que eu tinha. E o que eles traziam? Traziam enfermidades, traziam... E toda vez que eu orava, sabe, eu falava assim, eu não sabia que estava orando, né?
Falou assim: Deus, se tu existes, muda a minha casa, muda a minha vida, muda a minha situação. E Deus mudou. Por isso eu estou aqui. Eu falava assim: Deus muda, Deus transforma, mexe comigo. É perigoso orar, viu? Só para vocês terem uma ideia, eu e meu irmão fomos para uma danceteria famosa em Ascurra. Um colega do meu irmão que morreu num acidente de moto, porque o diabo tragou a vida dele, destruiu ele, perdeu a cabeça no asfalto. Ele chegou assim para mim, que eu nunca frequentei uma igreja evangélica, e disse assim para mim: tu não vais. Eu disse: por quê? Porque tu é crente. Que? Meu irmão falou: não, ele é católico, apostólico, catequista. Tu não vai junto com a gente, porque tu é um crente. Bem assim. Carlinhos, tu está ficando louco? Eu não entendia que era o diabo falando através dele, dizendo: oh, tu não pode, porque se tu vai lá, tu vai estragar tudo. Eu não... Vocês estão entendendo como é que o mundo espiritual? Tu vai estragar tudo, tu vai estragar a festa. Chega lá. O amor de Deus, se você tivesse noção de quanto Deus te ama, e do quanto o Espírito Santo de Deus quer ter comunhão contigo, você nunca mais seria a mesma pessoa. Nunca mais. E essa transformação que Deus quer na minha e na sua vida agora, não, neste momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque tu transformas ninguém em alguém, e tu és especialista nisso. Senhor, eu tenho certeza e convicção que esta noite Teu Santo Espírito quer ter intimidade conosco. Quer consolar a todos nós. Porque Tua palavra diz que Tu és o Espírito Santo amado, precioso, maravilhoso, glorioso. Tu és o Consolador. E trazes à existência aquilo que estava em morte para tornar vida. Deus, nesse momento, está me mostrando um vale seco. Seco, seco. Eu estou botando a mão nesse vale e, quando eu pego as folhas das plantinhas que tinham nesse vale, elas se desfazem na minha mão. E agora Deus está me mostrando que pessoas estão caminhando nesse vale seco e cada passo que dá faz com que as plantas se tornem verdes, comecem a florescer e produzir fruto. Cada passo que está sendo dado, tu consegue ver? Tu consegue ver? Cada passo que é dado, a planta ela se renova e começa a produzir flor e logo dá fruto. E de repente esse vale está começando a ficar colorido. Todo colorido. Azul, verde, amarelo, vermelho. Coisa mais linda. O que o Espírito está dizendo? Você tem que dar um passo de cada vez
e a tua vida vai florescer e será um campo de flores e vai exalar perfume. E as pessoas vão ver e vão dizer: o quê? Ele mudou tanto assim? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Impossível! Impossível! Não pode ser a mesma pessoa. Sim, é você. É a mesma pessoa, transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque tua vida estava um vale seco, sem cor e sem sabor, e agora ela está se transformando em um vale de flores, perfumado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é profético. Isso é profético. Se tu saíres daqui seco, não é um problema de Deus, porque todas as condições para tu seres vitorioso, Ele já o fez, e já instituiu, e já pagou, em nome do Senhor Jesus.